dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos e queridas alunas. Aqui é o professor Arthur, professor de literatura, aguardando por vocês para mais uma pungente aula dessa nossa disciplina da mais bela arte, que é a arte escrita. Espero que esse vídeo encontre vocês em paz, em tranquilidade, com saúde, e que vocês não tenham se desgarrado desse sonho que é a busca pelo vestibular, da aprovação do vestibular nesse ano, certo? Bom, sem mais delongas sobre essa nossa relação tão estranha que se deu esse ano entre professores e alunos, vamos para o nosso contexto de hoje, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre o último estilo literário pré-moderno, que basicamente, a partir da aula de hoje em diante, a gente só vai falar de pré-modernismo e modernismo, que é basicamente uma grande tendência que vai chegar até o século XXI. Antes disso, no final do século XIX, a gente vai ver com o fim do parnasianismo, que foi o último estilo literário que a gente estudou na última aula, lembra? A passagem dele para o simbolismo, que é justamente um grande oposto ao parnasianismo. O contexto é o fim do século XIX, indo para o século XX. Nesse momento, todo aquele furor antirromântico, que durou basicamente meio século, metade do século XIX até o final dele, vai se degradando, e nesse momento vai surgir uma espécie de volta do romantismo. Mas em que sentido? Do aspecto mais intrínseco do estilo literário romântico, que foi justamente essa exploração do eu e das sensações internas do eu lírico e do poeta. Perfeito? O simbolismo vai representar tudo o que o parnasiano lutava contra. Ele vai ser uma grande antítese contra o parnasiano. Ele vai buscar um misticismo maior, vai buscar religiosidade, vai explorar a filosofia. O simbolismo é um dos estilos literários que mais tem profundidade filosófica e antropológica dentro dos estilos literários que chegaram até o Brasil. Vai buscar uma expressão de sentimentos muito maior e muito mais pessimista do que a gente via antes e que obviamente a gente viu no parnasiano. O que vai se notabilizar no simbolismo é justamente esse final, essa quebra de um período muito frutivo e frutífero, talvez, da nossa literatura, que foi o século XIX. Ele vai finalizar isso e vai marcar a passagem para o século XX. Desse modo, parece que foi um grande boom, um grande festejo, grandes produções artísticas. Na verdade, ele durou muito pouco aqui no Brasil. O simbolismo ele começa na França, com o poeta Charles Baudelaire, com sua obra, ó, o Cebolinha voltou, com a sua obra As Flores do Mal, e ele vai chegar aqui no Brasil bastante enfraquecido por conta do tempo que levou e por conta também das nuances que a República Brasileira proporcionou na literatura nessa época. Ele chegou aqui no Brasil com um boom do realismo, do naturalismo e do parnasianismo, por consequência, e não conseguiu a tempo de permanecer como grande escola literária que foi descoberta posteriormente, por conta dessa grande fusão de conteúdos e divisões. Era uma divisão muito extrema do pensamento poético que se dava no Brasil nesse momento. Bom, para exemplificar, eu trouxe vários poemas e, sobretudo, de um autor que marca o simbolismo. A sua passagem por essa vida é muito curta, muito triste, e ele praticamente personifica o que ele escreve. O nome desse poeta, obviamente, vamos falar de poesias, o nome desse poeta é Cruz e Souza. Cruz e Souza nasceu em Santa Catarina, ele é filho de escravos, mas foi desde cedo acolhido por uma família nobre de Florianópolis. Dentro dessa família ele foi letrado, foi estudado, é ótimo, né? Ele estudou, ele foi ingressado em diversas áreas, diversos setores, que sua origem, à época, não lhe permitiriam. Com a morte dos seus pais e a morte daqueles que o acolheram, Cruz e Souza vai buscar uma liberdade, vai sair de casa e vai começar a trabalhar. Nesse momento ele começa a publicar também. E ele é bastante influenciado por Baudelaire, pelas obras de Baudelaire,
que vão servir de certa forma como uma grande um ponto de identificação e de inspiração para uma força poética que o Brasil quase nunca viu. Cruz de Souza é considerado por Roger Bastide, um sociólogo francês então berço do simbolismo, um dos maiores poetas do simbolismo universal. Então não é poucas coisas não. Aqui, o primeiro excerto que eu gostaria de ler para vocês é da obra Violões que Choram, que mostra um pouco de como que essa poesia simbolista, cheia de antíteses, cheia de sinestesias, que se vocês não se lembram, a antítese é o contraponto de duas ideias, e a sinestesia é a exploração de vários sentidos, dos 5 sentidos normalmente, em uma mesma construção, certo? É uma poesia que vocês vão observar que ela é cheia de misticismo, cheia de idas e vindas. É como se fosse uma essência que passa pelo nariz ao ser lida. Como um barulho familiar que a gente ouve quando lê. Como uma visão nebulosa, mística, sobrenatural que a gente tem quando lê a obra. Ela brinca com esse jogo de sensações, de sentimentos. Nesse poema que eu trouxe, a gente vai poder observar um pouquinho de como que se dava a forma, ou seja, as palavras escritas por si. Nas outras obras que a gente vai ler depois, a gente vai ver um pouco mais do conteúdo. Bom, a obra chama Violões que Choram. Ela é bastante extensa, então eu vou ler somente os 3 últimas estrofes. E ela mostra basicamente como que era explorada a figura de linguagem fonética que vocês viram lá atrás, no início do ano, nesse período, pelo Cruz de Souza. Vou ler somente as 3 últimas estrofes. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, varam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa, e vibra e se contorce no ar convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa, sob a febril agitação de um pulso. Que esses violões nevoentos e tristonhos são ilhas de degredo atroz, funéreo, para onde vão, fatigadas no sonho, almas que se abismaram no mistério. O mistério vai representar também, de certa forma, um conteúdo latente, bastante pulsante na obra do Cruz de Souza, porque ele vai explorar justamente essa questão do pós-vida, do extrasensorial, do metafísico, daquilo que a ciência que pautou o realismo e o naturalismo não dava conta de explicar e de investigar sozinha. Aqui vocês podem observar que o nome do poema é Violões que Choram. E logo nessa primeira estrofe que eu li, que é a antepenúltima do poema, que está aqui nesse arquivo aqui que eu deixei lá para vocês, só acessar o link, ele vai brincar um pouco com essa aliteração que remete justamente ao som do dedilhar do violão. A gente pode observar que tem uma repetição do som de V e de Z no final das palavras, que dá uma certa... lembra um pouco o som do violão. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas. Faz uma maravilha de vocês estarem ouvindo com esse áudio maravilhoso que eu disponho aqui para gravar. Mas enfim, aqui ele vai juntar basicamente um resumo do simbolismo e da obra de Cruz de Souza. Ele consegue juntar um efeito artístico muito potente, muito presente, muito sensível à leitura, tanto na forma, que é uma forma bastante pensada, isso ele tem em comum com o Parnasiano, ele tem um lapidar do verso muito preciso, muito pensado, e ele também vai investir nisso dentro dos seus temas. Ele vai explorar temas profundos, ele vai explorar temas precisos, ele vai abarcar na sua obra conteúdos enigmáticos, misteriosos, incertos, que justificam justamente o nome do simbolismo. Tem um jogo de luzes muito forte, brinca com a cor branca, sempre uma obsessão muito forte com o brilho. Fala de transcendência, fala de morte, fala de vida, questiona esse valor inefável que tem a morte. Basicamente é uma obra de se deixar levar. O segundo poema que eu gostaria de ler para vocês é um dos mais profundos dele, é um soneto que chama Cárcere das Almas,
que só pelo título já dá uma ideia do que vem por aí, né? Não é uma poesia leve, não é uma poesia bonitinha, é uma poesia pesada, uma poesia de sofrimento, mas que ao mesmo tempo ela busca essa liberdade extracorpórea, fora dessa carcaça humana que a gente tem. Vamos lá. Toda a alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo. Nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Se a gente observar num plano mais temático, a gente vai ver ele vai remeter à natureza, ele vai explorar o tempo e a posição das coisas como uma forma de colorir a poesia dele. Pensem numa tarde. A cor que vem, no fim de tarde, a cor que vem é o alaranjado, escurecendo e indo para o azul. Pensem nesse jogo de cores. Pensem como que a noite traz um brilho diferente do dia. E pensem também como que isso pode representar, de certo ponto, um pôr do sol, que seria uma morte, para a transcendência que a noite também tem seu próprio brilho. Vejam como essa poesia pode ser lida através de diferentes olhares e percebida através de diferentes fenômenos. Mais físicos, como o pôr do sol e o anoitecer, ou mais filosóficos, mais abstratos, como essa transcendência que o dia tem do sol encontrando a terra e assim gerando seu brilho e depois levando seu brilho embora, deixando o brilho da lua, que também é um brilho refletido do sol. É uma viagem, né? A questão aqui é viajar junto com ele. Vai, acredita nele e segue. Teoriza, questiona, fica encantado. Ou não gosta, não tem problema. O importante é saber que existiu. Outro poema que marca bastante a carreira do Cruz de Souza, que apesar de que em vida ele só conseguiu publicar 2 obras, que foi o Missal e o Broquete, ele foi redescoberto posteriormente e finalmente foi lhe dado o devido valor. Porque a sua poesia é de uma profundidade tamanha que a época não se deu conta de investigá-lo e de apreciá-lo. Esse poema, basicamente cria o codinome dele, um apelidinho, que é o Cavador do Infinito, que o próprio nome já resume bem o que foi o Cruz de Souza. Com a lâmpada do sonho desce aflito e sobe aos mundos mais imponderáveis, vai abafando as queixas implacáveis, da alma o profundo soluçado grito. Ânsias, desejos, tudo a fogo escrito, sente em redor dos astros inefáveis, cava nas fundas eras insondáveis, o cavador do trágico infinito. E quanto mais pelo infinito cava, mais o infinito se transforma em lava, e o cavador se perde nas distâncias. Alto levanta a lâmpada do sonho, e com seu vulto pálido e tristonho, cava os abismos das eternas ânsias. Eu queria que vocês tivessem em mente um cavador, alguém cavando algo, e a imagem de um buraco infinito. É isso que ele quer passar. Reparem que nessa transcrição aqui que eu trouxe na tela, tem algumas palavras que estão no meio das frases com uma letra maiúscula. Isso não é erro. O simbolista vai buscar uma representação universal para essas palavras, para dor, para infinito, para desejos, para ânsias, que são justamente uma tentativa de aumentar o valor dessas palavras. Não são quaisquer desejos, são os desejos. São as ânsias por si só. Mas quais são essas ânsias? Quais são esses desejos? Depende do leitor. O leitor que vai preencher essas palavras com a sua experiência. E ele brinca, nessa segunda estrofe aqui, ele praticamente vai descrevendo um ambiente interno na leitura que ele espera que o leitor faça, e dando esse tom pesado, esse tom, como eu posso dizer, um tom mais sensitivo, um tom mais sensível, que remete a várias ideias,
mistura sensações positivas por sensações negativas. Ele explora bastante isso. O outro poeta que eu gostaria de destacar nessa aula é Alfonso de Guimarães. Ele nasceu em Ouro Preto, ali em Minas Gerais, no meio daquelas ladeiras, essa cidade histórica, cidade de Tiradentes, né? Que a gente já viu aqui em outras aulas. Alfonso de Guimarães, segundo o nosso querido crítico Alfredo Bose, ele sente que do Cruz de Souza pro Alfonso de Guimarães... é nome difícil. Alfonso de Guimarães tem uma descida de tom. É como se o peso aumentasse e a força de exclamar por mais espiritualidades, por mais sensações mistas, fosse se aplanando e fosse descendo mesmo, numa espécie de ladeira depressiva. Alfonso de Guimarães, agora eu vou falar da vida dele, ele se apaixonou muito cedo e perdeu o seu grande amor. A mulher que ele tanto amou morreu, e dali em diante ele só conseguiu escrever em todas as suas obras grandes declamações e desabafos sobre mulheres mortas. O poema mais famoso dele, que vai encerrar essa aula, que é um poema muito formalmente muito bonito e tematicamente muito triste, que é Ismalha. Que ele tem todo um jogo de ideias que se contrapõem, de ideias que são literalmente opostos, então eu tenho, portanto, antíteses e paradoxos, e também um jogo de luzes e de oposições entre sol e lua, noite e dia, brilho, escuridão, e uma outra que vocês vão perceber assim que nós lermos aqui, certo? Então vamos lá. Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Ele é um poema bastante visual, como eu mencionei antes. E aqui a gente pode perceber que tem uma gradação. Ismalha enlouqueceu e ficou na torre onde ela estava, sonhando. E aí ela vê a lua no céu e vê o reflexo da lua no mar. Nesse momento ela se perde nesse delírio, nesse desvario, nesse sonho, nessa loucura, e começa a sonhar em alcançar a lua. Até se vocês explorarem bem, é praticamente uma alusão ao sonho de Ícaro, né? De querer voar. Não tão perto do sol, não tão perto do mar. E de certo modo, Ismalha tem o mesmo fim de Ícaro. Repare que Ismalha também começa com a mesma letra de Ícaro. Ela pende o corpo para fora da janela e como um anjo que vai bater as asas de par em par, assim ó, dois, ó, o par, que beleza? O corpo dela cai, a alma sobe ao céu. Justamente evocando essa imagem da duplicidade, da morte, da vida, do mar e do céu. Também rememora Ícaro também, porque o corpo de Ícaro também cai ao mar. E assim ele também ele estabelece esse pesar, né, que eu avisei que teria nessa obra dele. Ele vai o tempo todo brincar com essa questão de morte e vida, até o ponto em que a gente se vê achando tão bonita essa escrita dele, que depois que a gente se dá conta, a gente se sente até um pouco envergonhado de estar achando bonito. Porque o que ele traz de beleza formal, ele traz de tristeza conteudística, né? E de certo modo a gente fica um pouco se sentindo culpado por conta disso. Eu pelo menos fico. Bom, queria agradecer pela atenção e queria fazer um pedido que está exposto aqui. Próxima aula é revisão. Tá lá no comentário do Facebook, esse aqui, ó. O link para vocês responderem, para a gente formular essa revisão juntos, para vocês falarem dos temas que mais lhe passaram pela cabeça, que mais geraram dificuldades. Na próxima aula a gente faz essa revisão, que marca essa segunda fase do nosso curso, para depois a gente entrar de vez no século XX com o movimento do modernista, certo?
Qualquer dúvida, meu e-mail é esse aqui. Sintam-se à vontade para falar comigo pelo plantão ou através dele. Uma boa semana a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau.